Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Ateliê Adriana Miranda para mais uma aula de artesanato em madeira. Se você, assim como eu, é apaixonada ou apaixonado pela arte decorativa em madeira, vem comigo, a gente vai fazer uma peça linda hoje e aqui no canal tem muito conteúdo para você agregar aí, para você aprender, para você trazer como inspiração para as tuas peças. Então, se você é apaixonado por essa arte, vem comigo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa a notificação para ser avisado de todo o conteúdo que sai por aqui. As nossas aulas são às segundas-feiras, às 12 horas, então já vai se preparando, anota aí na sua agenda para você não esquecer das nossas aulas, tá bom? Me segue também nas outras redes sociais, eu vou deixar tudo anotadinho para você aqui. A gente se fala no final do vídeo, depois da aula dessa peça lindíssima, que é uma proposta de porta-pano de prato para cozinha ou para copa, na temática de azulejo português. Então, eu espero que você goste da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, não deixa de anotar aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? A gente se fala daqui a pouquinho. Então, vamos lá para a nossa peça de hoje. Vamos usar stencil e papel de scrapbook. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é utilizar a tinta chalk na cor branco real. A gente vai passar com um rolinho de espuma. Eu, como vocês sabem, gosto de hidratar o meu rolinho com álcool. Então, hidrato primeiro meu rolinho, carrego ele ali na tinta chalk e venho passando na minha peça. Como vocês sabem, vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, a tinta chalk, ela é mais grossa, mais espessa. Então, para eu trabalhar de forma mais gostosa com ela, eu preciso que meu rolinho ou meu pincel esteja bem hidratado, tá bom? Assim eu consigo fazer com que essa tinta deslize bem sobre a minha peça. Não reparem os barulhos, gente, tem bastante carro passando aqui na rua hoje. E aí eu vou secar, lixei, aqui eu cortei o vídeo para não ficar muito extenso, mas eu passei 3 demãos da tinta chalk, lixando entre elas para deixar uma cobertura bem bonita, porque trabalhar com branco vocês sabem que é um pouco mais difícil, então a gente precisa se preocupar com o acabamento. 3 demãos aqui foram suficientes. E aqui, então eu peguei a tinta acrílica na cor jeans, é uma tinta acrílica da True Colors, peguei um stencil de escrita e dividi aqui as minhas ripas. Essa placa é uma placa ripada, mas é um ripado bem discreto. Então, eu fiz em ripas alternadas o stencil com listra. Isso vocês vão ver que vai combinar bem com o nosso papel de scrap, que é um papel de azulejo português nessa temática. É um papel da Arte Fácil. E vocês vão ver que vai combinar bastante. Então, eu fiz ripa sim, ripa não, o stencil com escrita. Eu trabalho com o pincel pituá seco, com pouquinha tinta e vou fazendo a cobertura da minha peça. Vou secar e vou tirar aqui a divisão que eu fiz com a fita crepe para fazer a parte de baixo com o stencil. Na parte de baixo eu vou fazer todinho ele com o stencil de escrita. Então, carreguei ali o meu pincel pituá e aí começo pelo meio para fazer essa cobertura. Sempre com pouquinha tinta, vai carregando ali, tirando os excessos da beirada do pincel e fazendo o trabalho em cima do seu pincel, do seu stencil de escrita. E aí eu faço a emenda aqui do stencil de forma que fique bem certinho, tá? Tenta manter a linha da escrita igual para não dar um efeito feio. Precisa dar continuidade aqui na escrita.
Então, apesar de ser uma escrita que não dá para entender, é uma escrita mais rústica, né? Mas você precisa fazer a continuação do desenho. Prontinhos. A gente seca aqui, tira a fita, seca esse trabalho para não borrar. E aí agora a gente vai fazer a colagem do papel de scrapbook. Eu separei aqui alguns papéis, vou medir a minha ripa para saber exatamente qual o tamanho que eu corto do papel de scrapbook. Então eu meço ali bem direitinho com a régua de metal. E aí eu vou cortar o papel de scrapbook com a guilhotina para ficar um corte bem certinho. Então eu centralizo ali o azulejo para ficar bem retinho, para não ficar um tamanho de um lado e outro tamanho de outro, tá bom? A guilhotina me ajuda muito nesse trabalho. Vou cortar aqui 4 ripas do papel de scrapbook para fazer a colagem. Para fazer a colagem, eu uso uma cola extra PVA. Eu gosto de esticar a cola com um pincel de cerdas duras, esse de cabo amarelo. Me certifico de que toda a extensão da madeira esteja com cola. E aí eu venho com um paninho, tirando o excesso, né? Qualquer excessinho de cola que fique para não borrar. E depois eu aperto bem o meu papel com a dobradeira. Eu gosto muito de usar a dobradeira, porque a dobradeira garante que esse papel vai ficar bem fixado na minha madeira. Mas se você não tiver a dobradeira, não se preocupe, faça com o paninho, tá bom? Pega um paninho bem limpinho para não borrar o teu trabalho. E aí você aperta bem, deixando esse papel bem coladinho. Então aqui eu fui fazendo a colagem, esticando a cola. Eu tava com um pouquinho de dificuldade aqui de fazer a ripa, porque a escrita do stencil ultrapassou as minhas ripas. Então eu fui com bastante cuidado para não colocar a cola no lugar onde eu não deveria, porque a cola branca, apesar de ficar transparente, ela fica com brilho e eu não gosto do brilho que fica dela. Eu acho que não fica um acabamento legal. Então, o ideal aqui, se você não quiser ter esse trabalho que eu tive, é isolar as suas ripas com a fita crepe. Assim fica mais fácil de você trabalhar. Aqui nessa última ripa eu resolvi fazer isso, colocar uma fita isolando onde não é para cola chegar, para não ficar esse brilho da cola. E aí sim, eu passei a cola por cima, inclusive, aí você pode borrar um pouquinho para os lados, que não vai ter problema de deixar o seu trabalho feio. Não manchar, não borrar onde você já trabalhou, onde você fez a escrita ali com o stencil. E agora aperto, tiro a fita, aperto bem com a dobradeira.
E agora, depois de tudo bem coladinho, eu venho com uma lixa bem durinha, essas de unha mesmo, e faço a retirada do excesso de papel que ficou nas bordas. Segura bem a sua placa. Como aqui a gente está trabalhando com uma peça mais clara, então toma cuidado para não tirar muito da tinta, para você não ter que retocar demais. A gente vai fazer um retoque aqui, mas sempre com cuidado, para não ter que fazer muito retrabalho. Olha que lindo que fica, né? Então aqui a gente vai retocar onde saiu um pouquinho da tinta por conta da lixa. A gente vem com um pincelzinho bem pequeno e passa por cima do lugar onde a tinta foi retirada com a lixa. Assim você garante um acabamento perfeito da sua peça. Prontinho, tudo sequinho. Eu gosto sempre de dar uma lixadinha no final para garantir que não vai ficar nenhum pedacinho áspero. Passo um paninho para tirar o excesso de poeira. E agora a gente vai fazer o acabamento da nossa peça, né? Eu vou usar aqui aquela minha queridinha, a carimbeira da Archive, ou a Pote em Soio, para fazer um sombreado, trazendo um toque rústico, um toque mais envelhecido para minha peça. Apesar de eu estar trabalhando com azulejo português, esse meu papel, em algumas folhas, tem um toque envelhecido. Então eu quis trazer isso para nossa peça, e até porque é o estilo que eu gosto de trabalhar. Então eu fiz isso com a carimbeira, que eu acho que fica um envelhecido suave, mas já dá esse toque que remete ao meu estilo e o que eu gosto de trabalhar. Eu venho com o pincel de maquiagem fazendo o sombreado em todas as ripas. E aí eu vou isolando com um pedaço de papel as ripas para que fique o acabamento bonito em cada ripa separado, para não ficar uma mistura só. Então eu vou isolando com o papel. Tá vendo que eu vou separando e vou fazendo pedacinho por pedacinho. Olha só como dá pra gente fazer um envelhecido suave em cores claras, para não ficar muito chocante, né? Se eu viesse com uma cor muito escura aqui, talvez não combinasse, mas como eu tô usando um tom de carimbeira que puxa para esse envelhecido do próprio papel, esse amarelado do papel, então fica um acabamento muito bonito. Fica mesmo parecendo um envelhecido de tempo, como se o tempo tivesse amarelado a minha peça. É essa a visão que eu quero dar pro acabamento do meu produto. E aí eu sempre faço o acabamento nas beiradas também, para ficar a minha peça toda harmoniosa e combinando. Prontinho, a nossa peça já está prontinha. Agora eu só vou dar o acabamento com o verniz acrílico fosco. Como a ideia é usar essa peça na cozinha com ganchos para pendurar pano de prato, então eu preciso que ela esteja muito bem protegida e acabada, porque cozinha é local de umidade, de gordura. Então, para facilitar a limpeza da minha peça, eu preciso que ela esteja muito bem protegida. Então, aqui nesse caso, eu passei 3 demãos de verniz acrílico fosco para proteger a minha peça. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu sempre faço o acabamento nas duas partes da peça.
Eu acho importante mostrar para vocês o acabamento na parte de trás, porque muita gente acha que a parte de trás vai ficar preso na parede, não vai ver, eu não preciso me preocupar tanto. Mas eu sou daquelas que acham que a peça tem que estar totalmente protegida, inclusive os locais onde não ficam visíveis. Você garante que o teu produto tenha qualidade por muito mais tempo. Se preocupe sempre com a qualidade do produto que você vai entregar para o teu cliente, viu, gente? Isso é muito importante. É o teu nome, é o teu trabalho que vai sair aí pelo mundo. Então, quanto mais qualidade tiver, melhor. É o teu nome que está em jogo. Combinado? Outra coisa importante de se dizer, não deixe nenhum excesso de verniz nos cantinhos, que é para não deixar acabamento feio nas bordas, tá bom? Então passa o rolinho ali no final para tirar os excessos. E agora a gente vai colocar, na verdade, os ganchinhos que vão servir de porta-pano de prato ou toalha, ou o que você quiser, para deixar aí na sua cozinha, na sua copa. Então eu separei 3 ganchinhos, medi primeiro o centro, eu sempre começo pelo centro e depois eu vou para os outros ganchos da lateral. Eu meço com a régua para deixar bem certinho. Para ficar bem harmônico, né? Os ganchinhos não ficarem tortos. E aí eu venho com um agulhão, furo ali onde eu marquei. E aí sim eu pego o parafusinho e vou parafusar com a parafusadeira ou com uma chave de fenda mesmo. Prontinho, gente, chegamos ao final de mais uma aula aqui do canal do Ateliê Adriana Miranda. Eu espero que você tenha gostado da ideia que eu trouxe para você hoje, para fazer aí, para vender, para presentear seus familiares ou seus amigos. Uma proposta fácil e rápida de fazer. E eu vou mostrar aqui como é que ficou, então, a nossa placa, olha, em estilo azulejo português, misturando, então, papel de scrapbook e stencil com pincel pituá, uma ideia muito gostosa de fazer, né? E ainda trouxe o envelhecimento com a carimbeira e ficou essa peça super charmosa, que eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Já aproveita e manda essa aula super gostosa e rapidinha para uma amiga, para um amigo que tá aí sem ideia do que fazer para produzir pro final do ano. Tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? Eu espero vocês também lá nas minhas outras redes sociais com conteúdos diários para agregar na sua vida, no seu trabalho com o artesanato. Muito obrigada, gratidão por ter assistido, por estar comigo aqui no canal toda semana com aulas, com conteúdos para vocês. A ideia é ajudar cada vez mais. Se você tiver dicas e ideias de conteúdo, manda para mim, eu vou adorar poder ajudar você no que você tem dúvida. Um beijo enorme, fiquem com Deus, até a semana que vem.